parte do grupo de pesquisa do professor André Kocianski, que nesse grupo tem eu, o Luiz Otávio e o Luiz Gustavo. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa de entertainment, que mistura entretenimento e comunicação. A gente, então, basicamente está fazendo um jogo. A gente é patrocinado pela Fundação Araucária e pela Fundeb. As duas disponibilizam 2 bolsas para a gente e a gente divide, então, essas bolsas. Bom, então a nossa apresentação vai ser dividida em 3 partes. Cada uma vai ser apresentada por um de nós e a gente vai falar sobre os problemas que cada um enfrentou dentro da iniciação. Os meus problemas, então, vai ser o modo de comunicação, que vai ser uma ponte entre o jogo e um banco de dados, onde vão ter perguntas e respostas, digamos. Já vou exemplificar daqui a pouco. E também um sistema de controle de dificuldade dinâmica que eu vou falar mais para frente. Bom, então ele tem esse gráfico que mostra onde está a minha área dentro do projeto. Então tem o jogo, um módulo remoto, que vai ser uma página em PHP, e um banco de dados. A minha parte está naquela setinha vermelha ali, onde vai ser a ponte entre o jogo e o módulo remoto. Então vou te passar ali. Que problemas eu enfrentei para trabalhar? Primeiro, houve a necessidade de criação de sockets para a comunicação em si. Né? Sockets são portas onde efetuam a transmissão de dados entre os 2 locais. Também houve uma necessidade de controle de cookies de sessão, pois o jogador vai entrar com o usuário e senha dentro do jogo e ele vai fazer o login, por exemplo, no Moodle. Só uma ideia. E também foi desenvolvido um protocolo que a gente recebe uma mensagem simples, uma string simples. Então a gente construiu um protocolo para que essa string fosse dividida em partes e fosse então traduzida para que apresentasse um resultado mais desejado dentro do jogo. Agora o controle de dificuldade. Para que a gente precisa de controle de dificuldade? Uma coisa que muita gente não pensa, mas é muito importante dentro de um jogo. Bom, então, a gente não pode deixar que o jogador, por exemplo, que comece o jogo respondendo algumas perguntas e depois de meia hora ele esteja respondendo perguntas iguais que estavam no começo. Então a gente tem que mudando, né, essas perguntas e fazendo com que elas fiquem mais difíceis gradativamente. E é isso que esse controle de dificuldade vai fazer. Ele vai monitorar o jogo e vai alterar a requisição das perguntas. Por exemplo, no começo ele quer uma pergunta de nível 1. Aí quando passar, por exemplo, 10 minutos do jogo, ele vai pedir uma pergunta de nível 4. Sabe? E como a gente vai fazer esse monitoramento? Pode passar? Então, nesse controle, a gente tem que monitorar quantas vidas o personagem possui, quanto ele já perdeu, as armas que esse personagem tem, os itens que ele tem em seu inventário, a estatística de inimigos mortos, que seria, por exemplo, quantos ninjas ele está matando por minuto, digamos. Aí se ele estiver matando cerca de 30 ninjas por minuto, quer dizer que está muito fácil, então a gente tem que dar uma aumentada na dificuldade. E também a velocidade de resposta. Se tem uma resposta e o jogador responde em 3 minutos, quer dizer que essa resposta dessa pergunta estava muito fácil. Né? A gente então requisita uma pergunta um pouco mais difícil. E agora uma parte extra que eu fiz na sessão foi a gente precisava de um cenário para rodar esse jogo. E a gente não encontrava nada legal na internet. Então, eu decidi fazer um cenário. Eu utilizei o software 3D Studio Max para modelagem 3D e o Bozo vai mostrar um pouquinho mais como vai ser daqui a pouco esse cenário. Ficou bem legal. Otávio? Eu sou o Luiz Otávio
E a minha parte do projeto foi o desenvolvimento de uma arquitetura ESB. O objetivo de implementar essa arquitetura é que mesmo depois de pronto o jogo, a gente vai poder conectar novos componentes ao jogo. Isso vai poder proporcionar ao jogador personalizar o jogo em alguns aspectos. Tá, mas o que é ESB? ESB é uma das técnicas que existem para poder existir integração entre várias aplicações. Existem outras, como o Core, a POM, mas a gente decidiu usar o ESB. O ESB funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente quer assistir um canal diferente, de um outro país, por exemplo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir numa empresa, escrever por assinatura, e falar para eles: eu quero assinar um canal japonês. Então, você não precisa saber falar japonês para poder ter esse canal na sua casa. Quem tem que se responsabilizar por isso é a própria empresa que vai estar fornecendo esse serviço para você. O USB funciona mais ou menos nesse esquema. Existem diversos aplicativos onde eles sabem um lugar que conhece, um componente que conhece onde está aquele serviço que ele precisa. Então ele só pede para o USB: eu preciso desse serviço, e o USB se responsabiliza por chamar e trazer o resultado para aquele aplicativo. Eu coloquei ali o aplicativo 1 e 2, mas não necessariamente eles querem dizer dois aplicativos. Eles podem ser, por exemplo, dois momentos no jogo ou no programa em que eles vão estar invocando o USB. Então, um desses serviços que a gente pode estar colocando seria, como exemplo, o cérebro de um dos personagens do jogo. Por padrão, o jogo vai ter que ter um comportamento, claro, que como o personagem inimigo, claro, que você não está sendo controlado por você, como ele vai te perseguir, quando ele acha que ele tem que atacar mais, quando ele acha que tem que se defender. Só que o jogador pode enjoar disso. Ah, não gostei mais, já está muito fácil, então o que eu posso fazer? Eu posso eu mesmo desenvolver um novo cérebro, um novo conjunto de ações que vão ser implementados pelo jogo. Só que isso eu faço externamente no jogo. Eu vou desenvolver um componente e só vou dizer para o jogo buscar aquele componente. Esses componentes podem ser DLLs, que é o que a gente está trabalhando agora no projeto. Como que ele vai consistir? Vai ser, dentro dessa DLL, vai ter uma classe onde vou colocar todos esses comportamentos. E o jogo vai ter que ser capaz de extrair um objeto dessa DLL, onde vão ter os comportamentos que o jogador vai poder, que o personagem dentro do jogo vai seguir para realizar suas ações. Então isso vai poder fazer com que o próprio jogador possa customizar, digamos assim, o personagem e vai poder, de uma certa maneira, deixar o jogo com a cara dele. Bom dia, pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, então eu vou apresentar a minha parte do projeto. Na verdade, eu tinha preparado uma apresentação meio longa, então eu vou tentar dar uma acelerada aqui para caber no tempo, mas quem ficar com alguma curiosidade da minha parte, pode me procurar depois. Bem, um NPC, um player character, no caso, normalmente o pessoal conhece como aquele aliado ou personagem neutro no jogo, mas na verdade ele engloba também todos os inimigos, monstros dentro do jogo. Bem, é uma entidade que não é controlada por um jogador. Essa entidade normalmente é controlada pelo jogo, através de scripts e algoritmos mesmo de comportamento, e acaba realizando uma tarefa normalmente específica no jogo, para alterar assim a história dela. Bem,
Aqui são alguns problemas que eu fui incumbido de resolver dentro do jogo. Menor caminho, controle de personagem e plataforma. A plataforma do nosso jogo foi desenvolvida em C++, utilizando uma biblioteca Kirlish gráfica. E eu vou estar apresentando um pedacinho do jogo aí no final da apresentação. Melhor caminho. Bom, para resolver isso, vamos imaginar, digamos, teria um monstro aqui no UTF. Sei lá, o monstro do sorvete de abacaxi. Ele está lá no laboratório de alimentos e ele tem que vir até aqui. E para isso, o monstro vai ter disponível um grafo. Um grafo seria, digamos, uma série de pontos aqui no mapa do UTF, que seriam os pontos aos quais ele pode chegar. Esses pontos são interligados por arestas, que seriam os caminhos onde ele pode passar. E daí, mas se esse monstro sair simplesmente caminhando por esse grafo, ele pode acabar indo para um lugar errado. Ele vai demorar até conseguir encontrar aqui o lugar. Pode acabar, sei lá, indo passando do bloco H até vir aqui. Isso não faz muito sentido. Para resolver esse tipo de problema, aí existem diversos algoritmos desenvolvidos, a qual eu posso citar os dois mais conhecidos e, digamos, funcionais, seriam o Dijkstra e o A-estrela. O A-estrela é um algoritmo de heurística e realiza bastante cálculo para resolver esse tipo de problema. Até se lembrar da palestra de terça-feira de manhã, o cara comentou sobre a parte da lógica de fuzzy. O A-estrela na parte de heurística resolve mais ou menos dessa forma. E o Dijkstra, que foi na verdade o algoritmo que a gente resolveu, é um algoritmo um pouco mais de quase força bruta. Ele sai percorrendo todos os caminhos e, digamos, o caminho que ele encontrar mais rápido até aqui, o que chegar primeiro, vai ser considerado o melhor caminho. Basicamente, eles encontram quase sempre os mesmos caminhos. E tá, então digamos que esse monstro de sorvete, ele conseguiu chegar até aqui. Mas então o que ele vai fazer agora? Qual é a ação dele? Ele sabia que devia chegar até aqui e agora? Usando o algoritmo Dijkstra, ele não sabe mais o que fazer. Então, existem diversos tipos de lógica desenvolvidos para resolver esse tipo de ação. Um que provavelmente muita gente já deve ter usado, já deve ter jogado no jogo que usa, e que é bem famoso, são os scripts de comportamento. Um exemplo legal desse tipo de script é Mario Brother. Acho que todo mundo jogou Mario Brother aqui, né? Então, Mario Brother tem, por exemplo, aqueles bichinhos esquisitos, assim, os cogumelos, e umas tartarugas saltitando. Então, aqueles bichinhos, eles simplesmente ficam andando de um lado e para o outro, fazendo alguma coisinha. Eles não se importam, o personagem pula por cima dele, sai correndo ou o quê, ele vai continuar no roteiro dele. Isso seria um script de comportamento. Ele realiza a tarefa que ele tem que realizar e não se importa muito com o resto. É um tipo de script bem simples. Um script um pouquinho mais complexo seria, por exemplo, o script do chefão do My Brother. Ele vai ficar lá, mas ele só vai reagir, por exemplo, quando o personagem chega perto. Quando o My Brother chegar bem perto dele, ele vai atacar. O Mario sai longe, ele para de atacar. Isso é uma reação um pouquinho mais complexa. Mas para desenvolver o nosso jogo, a gente não queria um negócio tão simples assim. Apesar que ainda é muito usado esse tipo de script. Então, vamos dizer que o nome do sorvete está ali. Mas a gente quer um negócio mais legal. Então, existe uma tal de máquina de estados. Acho que quem aqui já viu o ML deve conhecer a State Machine da própria UML. Então, é um esquema bem parecido, na verdade. Bom, até vai ficar mais fácil de vocês conhecerem para mim explicar. Então, digamos que o monstro estava no estado procurando, o estado seria o que ele vai estar realizando nesse momento, procurando, vamos dizer, ele tinha que localizar a gente e vir até aqui. Ele teria que fazer dentro desse estado. Mas ele não pode ficar nesse estado para sempre, né? Ele tem que acontecer alguma coisa para que ele faça outra coisa. Então digamos que aconteça o evento do alvo encontrado. No caso seria, ele chegou aqui
e viu a gente. Então ele vai atacar. O que o monstro sorvete vai fazer? Mas todo mundo sabe, né? Vai entupir a gente daquele sorvete antidiabético até explodir. Mas ele também não vai ficar nesse estado para sempre. Então acontece um outro evento, ele muda novamente esse estado. Algo fugiu. Ele vai fazer isso. Então, esse é um exemplo, na verdade, de uma máquina de estados bem simples. Em jogos a gente usa às vezes até máquinas de estados com centenas de estados para deixar o personagem com o comportamento certo e na hora certa. Então, para ele não, digamos assim, a máquina de estados vai fazer um pouquinho com que o personagem pareça um pouco inteligente. Ele não vai acabar fazendo uma cagada aí na hora errada. Ela não vai fazer algo errado na hora errada. Pois ele vai saber o que ele está fazendo. Sabe, esse é o tipo de coisa que você olha para o jogo e pensa assim, putz, esse jogo é inteligente. Isso é legal. Tá, e daí, mais dentro desse estado também existem alterações. Por exemplo, existem situações diferentes. Às vezes, quando o personagem pode estar triste, pode estar feliz, pode estar armado, pode estar desarmado. Digamos que ele está no estado atacando. Um monstro atacando sem arma e um monstro atacando com arma não vai ser a mesma coisa, com certeza. Se eu estiver aqui com um fuzil mirando para ele, com certeza o monstro que não tiver arma ele vai fugir. Então, dentro dos estados existem ainda como se fossem mais estados, que seria a situação que o personagem se encontra. Bem, o controle script de comando. Script do comando, na verdade, é uma coisa que a gente está avisando ainda, não foi realizado, mas a ideia é para deixar o usuário, o jogador, enfiar bem a mão dentro do nosso jogo. Pois, bom, acho que o script todo mundo conhece, né? É aquele esquema que a gente escreve uma coisa e vai ser compilado, vai ser interpretado durante a execução do jogo. Durante a execução é uma coisa. É tipo um HTML, assim. Ele é interpretado na hora. Então daí, por exemplo, o jogador está lá jogando, aí viu o monstro, nossa, o monstro é muito forte, o monstro está inteligente demais, e ele acha que está errado, isso não pode ser assim. Então ele vai lá, abre o bloco de notas, escreve lá, um cérebro novo e troca pelo do monstro. Tá lá, ele vai ter um jogo só dele, especial, diferente do que o jogo deveria ser. E claro, também ele vai poder criar um monstro novo, totalmente novo, vai dar um pouco de trabalho, mas vai poder criar. E vai poder mudar a história, fazer o que quiser. Isso na verdade é o que a gente ainda vai fazer, quer dizer, pretende fazer. Para deixar mais. E na parte da plataforma em geral teve algumas outras coisas que eu tive que desenvolver, que realmente não era o objetivo, não era tipo, a minha tarefa mesmo que eu fui incumbido, mas que precisava ser desenvolvido para deixar o jogo jogável, né? Era um necessário. Por exemplo, sangue. Como faz um jogo sem sangue? Não pode. Eu tive que desenvolver isso. E, bom, tem várias coisas, mas vamos tirar. Então eu vou mostrar então um pedacinho do jogo. Só para não dizer que é mentira que eu estou falando. Está quase de teste, tá, pessoal? A parte de seguir está implementada já, mas como um pedaço de meio de uma hora, é esqueci de colocar.
ao Jonathan, ao Luiz Otávio e ao Luiz Pozo, né, pela apresentação. Seguimos agora a apresentação do Silvio,